Boa tarde a todas e todos. Estamos começando o nosso quarto webinário do ProfEPT do IFSUL. Meu nome é Luciana, sou professora do programa e quero já começar agradecendo imensamente, né, o nosso professor convidado, o professor Walter Basso, que estará conosco, então, nessa live para tratar do tema a educação profissional e tecnológica e a incivilização 4.0. Nós temos aqui na equipe de trabalho a professora Marta, coordenadora local do ProfEPT no IFSUL, no Campus Charqueadas. Temos a Cibele e a Daiane, duas intérpretes de Libras aqui conosco. E também temos a intérprete de Libras, temos a Ana, né? Que estará conosco também nessa live. Então, anunciando, então, que nós temos nessa equipe de trabalho 3 intérpretes de Libras, e o professor Ney Fonseca, que gentilmente está trabalhando nos estúdios conosco, então, fazendo essa transmissão. Temos também, junto com o professor Walter Basso, nosso convidado, os 2 debatedores, professores do programa, o professor Manuel Porto Júnior e a professora Patrícia Calisto. Então, eu quero também, nesse momento, agradecer aos apoios, né, em relação à divulgação e participação nesse evento. Agradecer ao programa de pós-graduação, ao PPG Edu, do campus Pelotas, né, que neste ano, então, começará a ofertar doutorado também em educação, ao PPG Ciped, do campus Pelotas Visconde da Graça, agradecer as licenciaturas do Instituto, a Pró-Reitoria de Pesquisa, que também está no apoio desse evento, e os cursos de pós-graduação do IFSUL, a nível de especialização também, que estão participando conosco, então, e apoiando esse evento. Eu quero aqui, então, registrar, né, o nosso pesar, né, pela perda do mestrando, né, Danilo Souza Júnior, ocorrido ontem, e a professora Marta Tessmann vai, então, como coordenadora do programa, fazer, então, uma fala, e na sequência nós vamos passar um vídeo em homenagem ao Danilo, nosso mestrando do programa, e destacar, assim, a sua participação ativa sempre em todas as atividades que nós promovemos no ProfEPT. Sua participação ativa nas aulas, sua participação ativa nas lives, e dizer que, inclusive, a live de hoje nós dedicamos a ele, e ontem nós avaliamos, né, da possibilidade de fazer ou não essa live em função do acontecido, e considerando o Danilo, né, tão participativo que sempre foi nas atividades que nós realizamos, nós entendemos por bem manter a data da live em homenagem a ele. Então, eu passo a palavra para a Mara. Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, agradecer ao nosso palestrante, ao professor Basso, às nossas intérpretes de Libras e aos colegas que estão aqui fazendo parte desse evento de hoje, a professora Luciana, a professor Manuel, a professora Patrícia Calisto e ao professor Ney, que está nos bastidores também. Agradecer também aos apoiadores todos, né, em especial um agradecimento ao Campus KVG, que nos apoiou com as intérpretes de Libras hoje. Sobre o Danilo, é muito difícil da gente falar nesse momento que a gente está muito enlutado ainda, né? Mas eu penso que a gente deve ter esse momento de hoje, e depois nós vamos ter um pequeno momento com a turma dele na sexta-feira, como um momento de gratidão pela vida, pela existência, pelo contato que a gente teve o privilégio de ter com o Danilo. Né? Eu não vou me alongar, mas as pessoas que o conheciam, né, sabem como ele era uma pessoa, digamos assim, marcante, sempre tinha opiniões muito fortes para dizer, né? Então não era aquelas pessoas que passavam desapercebidas de jeito nenhum, né? E isso
nos causou alguns desafios, inclusive, né, como coordenação, como professora desse mestrado. E eu só tenho a agradecer pela vida do Danilo, né, pela essa breve passagem dele conosco, né, que tivemos um ano de contato aí, né, e desejar para a família dele que tenha força e serenidade de superar esse momento, né, e também deixar este vídeo que vai ficar depois no YouTube, eu vou encaminhar para a família dele, para que entendam a importância que o Danilo teve e tem e terá neste programa. É isso, gente. Um bom evento. Nós vamos agora, então, rodar um vídeo em homenagem ao Danilo. Tive a impressão que o vídeo ficou sem som, né? É possível repetir, Ney? É um vídeo curto, onde ele tem uma fala que faz referência ao mestrado? Boa tarde a todos que acompanham a atividade. É possível, Luciana, e talvez a qualidade do som ou o som apareça se eu me mantiver nesse momento no estúdio, tá? Porque ele também retransmite pelo meu pelo meu microfone, tá bem? Faremos uma retransmissão, tá ok? Acho que algo que todos nós gostaríamos de dizer para vocês é que vocês mudaram as nossas vidas e o nosso ponto de vista sobre o mundo. Aprendemos a ver o outro como sujeito, aprendemos que podemos transformar, sim, podemos fazer o debate hegemônico, sim, e, sobretudo, podemos ser humanos. Todo mundo podemos começar nos pintores, então. Deixa eu só interromper a transmissão. Só um minutinho, deixa eu só interromper. Luciana, prossiga, por gentileza. Obrigada, Ney. Então, pessoal, nesse vídeo, nós tivemos, então, a oportunidade de ver o Danilo, né, fazendo uma fala ali, por ocasião da confraternização que nós realizamos, né, no final do ano passado. Então, o Danilo estava ali naquele momento falando a respeito do mestrado e do que representava, né, na vida dele e na turma, né. Então, um momento importante agora para a gente fazer esse registro. Muito bem, eu estou então na tela agora com o professor Walter Antônio Basso, o qual eu agradeço muito, né, por aceitar o convite para estar aqui conosco, dizer que é uma alegria, professor, já em outro momento nós fizemos todo um movimento, né, para que estivesse conosco no campus Sapucaia do Sul, no evento, né, no Inovitec, o primeiro seminário de educação que nós realizamos, e naquele momento eu não pude estar presente, né, e hoje estou aqui, embora virtual, mas com a oportunidade de estar, então, ao seu lado e de lhe ouvir.
eu gostaria de, antes de apresentar o professor Walter, explicar todos o funcionamento, então, da nossa live, né? Eu vou fazer a apresentação do professor, ele vai fazer a sua explanação em torno de 20, 25 minutos, e depois, então, nós teremos a professora Patrícia Calisto e o professor Manuel Porto Júnior, que vão fazer questões, né, vão entrar como debatedores, então, nessa live, trazendo questões para o professor Walter Basso. Respondidas as questões, eu vou trazer, então, para o professor também e para os debatedores, para o Manuel e para a Patrícia, as questões, então, que porventura estejam no chat, os comentários. E desde já eu peço, né, a participação, então, e os questionamentos que sejam colocados lá no chat do programa, na página do Facebook. Muito bem. Professor Walter Antônio Basso é graduado em Engenharia Mecânica, tem mestrado em Engenharia Mecânica e doutorado em Educação, todos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor titular na UFSC, no curso de graduação em Engenharia Mecânica e no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica. Fundador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Tecnológica, é hoje seu coordenador. Autor de vários livros, possui experiência na área de educação tecnológica, atuando principalmente nos seguintes temas: educação tecnológica, ciência, tecnologia e sociedade, educação e engenharia, aspectos didáticos e aprendizado tecnológico. Desde 2017, vem trabalhando com a ênfase nas variáveis contemporâneas que compõem a equação civilizatória. Professor, para nós aqui do mestrado do ProfEPT, um mestrado que acontece dentro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, é muito importante, né, tê-lo conosco para que nós possamos, então, abordar algumas questões no que se refere ao nosso fazer, né? Nós que trabalhamos, então, com educação profissional e tecnológica, e que trabalhamos também com o ensino médio integrado, cujo referencial se pauta no princípio educativo do trabalho, na formação omnilateral dos sujeitos, que fundamenta, inclusive, o nosso programa, é importante, então, que nós possamos estabelecer um debate, e é fundamental que possamos viabilizar, então, esse debate aqui nessa live, na perspectiva da gente pensar os vínculos que se estabelecem ou não entre o desenvolvimento científico e o desenvolvimento humano. E por isso, então, a sua presença aqui conosco é muito importante. Então, professor, fique à vontade e somos todos ouvidos. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Uma das coisas importantes é ligar o microfone aqui. É que a gente está tão arraigado a falar já de cara que a gente esquece dos microfones e dos aparatos tecnológicos. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, fico muito honrado e muito feliz, e também fazer a minha homenagem ao Danilo, e dizer que ele terminou aquela apresentação, naquela confraternização, dizendo que muito mais do aspecto técnico nós temos que pensar no aspecto humano. E isso é uma coisa muito importante para nós começarmos a debater esse assunto aqui, seja num curso tecnológico, num curso da área humana, num curso da área social. Indubitavelmente nós estamos num processo incivilizatório, ou civilizatório, eu gostei do título que vocês acharam para essa nossa live, e que nós temos que começar a discutir com ênfase e com profundidade o que se passa nessa civilização humana. Então, a abordagem que eu tenho hoje em dia das questões que eu venho estudando, e que começaram na raiz lá de CTS, com a preocupação que a gente entendesse ciência e tecnologia, que são indispensáveis para a vida humana, relacionada principalmente à sociedade. Mas não é uma sociedade consumidora apenas, não é uma sociedade que está ávida por novos aparatos tecnológicos, mas é uma sociedade que, dentro desse processo que nós temos hoje, está completamente à parte das decisões do poder hegemônico. Então, isso são discussões que nós precisamos ter em qualquer curso que lide com educação, seja essa educação na área técnica, ou seja, essa educação na área humana. Eu não gosto nem muito de fazer
essas separações entre essas áreas, porque hoje estamos todos no mesmo barco. Ou nós procuramos resolver as questões humanas e, por decorrência, as questões do planeta Terra como um todo, as questões vivas do planeta Terra, ou esse nosso processo civilizatório está tremendamente complicado. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso porque nós, coincidentemente, hoje, nessa nossa live, passamos por um processo pandêmico que assustou a todos, continua assustando, e que muita gente, em função de desconhecimentos de problemas humanos, de problemas técnicos, de problemas científicos, ainda fica acreditando em crenças que alguma coisa mágica vai solucionar e que, inclusive, complica o estabelecimento de uma política que possa vencer esse grande problema humano que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Então, quando comecei com meus estudos na área de ciência, tecnologia e sociedade, eu tentava trazer essas discussões para as salas de aula, principalmente dos cursos de engenharia. Eu sou engenheiro mecânico, fui fazer meu doutorado em educação já fundamentado no aspecto de que a questão técnica não dava conta da possibilidade de eu ser um professor, um educador. Então eu fui buscar essa área de conhecimento, que tem o costume de se dizer, inclusive que em Florianópolis, coincidentemente, nós temos um riozinho que passa no meio da universidade, que separa a área humana da área técnica, como se essa separação fosse possível hoje em dia. Em decorrência desses aspectos que foram sempre me preocupando, e do fato de eu trabalhar com a relação ciência, tecnologia, sociedade, eu vi que o tal de CTS, que muita gente dizia que era verificar as possibilidades da ciência e da tecnologia serem mais humanas, eu vi que ela também não dava conta disso. Então, comecei a trabalhar o que eu chamo hoje de equação civilizatória e suas variáveis contemporâneas. Eu não vejo, por exemplo, possibilidades de nós mudarmos qualquer coisa, não só na área da educação, na área humana como um todo, se nós não pensarmos nessas variáveis contemporâneas que completam essa metafórica equação civilizatória que eu falo. Tá? Então, num dos lados da igualdade, nós temos lá a desigualdade social, que talvez não, seguramente para mim hoje é a variável contemporânea que precisa ser resolvida com máxima urgência, senão nós não teremos a possibilidade de termos um processo civilizatório mais humano, mais social, mais digno do que nós temos atualmente. Bom, basta nós vermos, se nós quisermos ver a realidade e não ficar fantasiando que não, mas isso são efeitos colaterais do processo civilizatório, foi assim desde os primórdios da civilização, certo? E desde os primórdios da civilização, que nós temos a possibilidade, na qualidade de seres racionais, de buscar resolver essas questões que são muito mais graves e são muito mais importantes, por exemplo, do que o tal de desenvolvimento tecnológico, que todo mundo fica fetichizado, como que diz, nós temos hoje a inteligência artificial, nós temos hoje a internet das coisas, nós temos hoje isso, aquilo, etc, etc. O homem é o ser do planeta Terra, né? Pode até ser maravilhoso, mas para quem é essa tecnologia? Para quem é esse desenvolvimento tecnológico? Quando nós vemos os absurdos, e claro que não são dados fixos que eu tenho aqui, mas na última reunião de Davos, ou de Davos, não sei como é que é a pronúncia, em que houve a reunião dos 20 países com maior desenvolvimento econômico no planeta Terra, a grande constatação de que quase 50% ou 60% da riqueza do globo terrestre se concentrava na mão de aproximadamente 8, 9 ou 10 pessoas físicas. Que desenvolvimento civilizatório é esse que está dando certo? Para quantos? Num planeta que existem 7 bilhões de habitantes, apenas essas pessoas consumindo não, porque é impossível, mas tendo a seu dispor, ou sob seu domínio, absolutamente 50% da riqueza do planeta Terra, me dá a impressão que esse nosso processo civilizatório está equivocado. Então foram essas questões que foram me incomodando e que, obviamente, saem muito além da área técnica, ou da área social, ou da área humana, e que tem que trazer uma confluência desses conhecimentos, dessas preocupações, para que nós possamos, então, através da equação civilizatória, ou dessa metáfora que eu uso hoje para dizer que várias variáveis estão nesse lado da igualdade e que nós precisamos resolvê-las, e cada uma diferenciadamente no contexto em que nós vivemos. Por exemplo,
eu elegi para mim, a pessoa física, Walter Basso, hoje, trabalhar na educação, principalmente hoje a questão da desigualdade. E nós vimos isso se acentuar de uma maneira exorbitante com essa questão da pandemia que nós estamos vivendo em nível mundial, né? Alguns trabalhando de uma forma um pouco mais coerente, alguns trabalhando com uma forma mais científica, mais voltada ao conhecimento humano racional, e outros voltados às magias e às crenças que nos faz com que essa pandemia tenha comportamentos diferenciados em vários países do mundo e, consequentemente, efeitos nocivos muito maiores em alguns países com uma política mais equivocada. Tudo isso, quando eu estou querendo conversar com vocês, faz parte dessa equação civilizatória que eu estou tentando trazer à tona. E os nossos cursos, os nossos programas, a formação de nossos professores, ou a tendência que nós temos hoje em dia, é meio que, não, vamos cumprir nossas questões, vamos lá, nós temos um curso aqui, vamos manter as disciplinas dessa forma, vamos formar o pessoal de maneira que seja mais eficiente. Sim, sem dúvida, nós devemos pensar nisso. Daí eu vivo fazendo para mim, e obviamente fazendo para os outros, juntamente, porque ninguém vai resolver nada sozinho, as perguntas: por quê, para quê e para quem? Qual é a motivação, por exemplo, e eu vou pegar situadamente o programa de vocês, qual é a motivação do programa de vocês em educação tecnológica, ou educação do trabalho, ou seja lá o que for, formar as pessoas hoje em dia? Veja, eu tô aqui fazendo um exame de reflexão. Nós temos que primeiro saber o que nós queremos com essa civilização que está posta aí. Será que é eternizar esse processo capitalista, que é selvagem, onde uns reúnem muito e outros não reúnem quase nada, ou seja, a grande maioria não reúne quase nada? Que tipo de educação nós podemos oferecer para a nossa civilização? E aqui não estou falando em Brasil ou estados periféricos, ou seja, lá o que for. Eu estou falando para a humanidade. Que nós temos, ou nós vamos ter problemas extremamente violentos, e eu falo violentos porque, da forma que nós estamos encaminhando o processo civilizatório, não vai ter esse comportamento o tempo inteiro, todo mundo diz, uma hora vai dar certo, não. Isso é que me assusta, e nós não estamos discutindo esse tipo de questão. Ou vocês acham que o comportamento humano vai ser igual ao que está vendo agora, que o pessoal lá da África, o pessoal aqui da América do Sul fica olhando os países desenvolvidos gozando de uma tecnologia eficiente, e nós aqui só, que bom, como eles são felizes, eles que são inteligentes. Esse tipo de comportamento é que nós temos que começar a repensar, porque por uma questão até de sobrevivência, não é uma questão de politicamente correto. Vejam, há 2, 3, 4, 5 anos, o que se falava do processo migratório na Europa, por exemplo. O pessoal da África querendo chegar lá, ou então o pessoal do México querendo entrar nos Estados Unidos, e políticos, governantes que simplesmente diziam, não vamos fazer muros. Mas que civilização é essa? Então, são essas questões que eu estou querendo trazer à tona, de que muitas vezes as pessoas dizem, mas isso não é competência de nós que trabalhamos com a ciência, com a tecnologia, mas vai ser de quem essa competência? O que significa criar ciência? O que significa criar tecnologia? Eu acho que, além da vaidade humana, existe aí a possibilidade de que alguns ainda pensem que nós estamos produzindo ciência, tecnologia, etc., 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 para que o ser humano tenha um comportamento mais harmônico na civilização em que ele vive, um procedimento mais igualitário, onde as pessoas tenham, no mínimo, condições viáveis de sobrevivência. Então, quando eu falo em equação civilizatória, e aqui eu quero reforçar esse conceito, até porque eu não vou me aprofundar muito, para que depois nós possamos debater, e em função das perguntas a gente possa amplificar esse conhecimento. Quando eu falo em equação civilizatória, é um ferramental metafórico que eu estou falando, onde eu, talvez pelo senso comum, até para que as pessoas entendam com um pouquinho mais de clareza, eu estou simplesmente dizendo o seguinte: ou nós pensamos nessa equação, onde num lado da igualdade, que eu chamo de felicidade humana, ou condições mínimas de sobrevivência, ou condições possíveis de que os seres humanos tenham um pouco mais de igualdade, e no outro lado são as variáveis que interferem nessa possibilidade de que essa equação seja viável. Como, por exemplo, a questão tecnológica, a questão ecológica, a questão racial, a questão social, a questão ética, e por aí vai. Então, óbvio que esse campo das variáveis é imenso.
e que nós temos que priorizar, de repente, conforme os contextos em que nós vivemos, e nós estamos vendo isso agora, vivendo no Brasil. Né? É óbvio que as soluções dos nossos problemas não são iguais à solução que tem na Alemanha ou nos Estados Unidos, não por uma questão de diferença de capacidade para resolvê-los, mas por diferença de uma série histórica de questões que foram nos levando a esse, aspas, subdesenvolvimento, e que as pessoas querem eternizar esse subdesenvolvimento, talvez por uma questão pensada ou por uma questão até de não saber como sair disso. Mas eu, particularmente, principalmente na sociedade que nós estamos vivendo hoje, principalmente no Brasil, eu acho que é uma questão pensada. Né? Os problemas econômicos sempre são resolvidos, quando são resolvidos, para gerar mais lucro para o poder hegemônico, e as pessoas não se dão conta de que isso está acontecendo. E aí vem a minha preocupação imensa com nós, educadores. E então, eu digo, não é da área de engenharia só, da área de sociologia, da área de filosofia, da área de pedagogia, da área, seja ela qual for. Todos nós estamos no mesmo barco e que nós precisamos começar a repensar a questão civilizatória. E daí alguns professores vão me dizer, não, mas eu lido com matemática, eu lido com física, eu lido com literatura. Absolutamente, nós, professores, nós, educadores, temos que lidar com vida humana, vida vegetal, vida do planeta. E para isso nós precisamos ter outros conhecimentos que não são o estritamente técnico, porque quando a gente fala em conhecimento técnico, o pessoal sempre diz, o pessoal da engenharia, o pessoal de não sei o quê. O pessoal das outras áreas também tem os seus conhecimentos técnicos para trabalhar esses conteúdos para o aprendizado, vamos supor, de questões definidas. Né? No entanto, o conhecimento do volume de controle chamado planeta Terra tem que ser uma responsabilidade de todos. Seja ele professor de medicina, de matemática, de física, de literatura, de balé, de culinária, nós temos que entender o nosso volume de controle para podermos agir não só como professores, mas principalmente como cidadãos num planeta que está ansiado por pessoas que pensem em seus problemas de forma igualitária. Então, querer dizer que nós temos que ter formações diferenciadas, novo mestrado, novo doutorado, novo pós-doutorado, novo pós-doutorado, eu não vou tanto a essa questão, porque eu acho que uma das coisas que está faltando para a nossa formação na qualidade de professores e de cidadãos é a leitura. Eu não estou falando na leitura específica de uma determinada área, mas uma leitura na área de filosofia, de sociologia, de tecnologia, de todos os campos do conhecimento humano, para que nós tenhamos pelo menos uma noção do que é esse volume de controle que nós temos e quais são essas variáveis que implicam, aspas, pode achar isso piegas, em felicidade humana. Muita gente diz, Baso, qual é o rigorismo dessa tua equação civilizatória? É claro que não tem rigorismo. Estou fazendo uma metáfora. Eu sei que essa dificuldade de trabalhar com essas variáveis, muitos já me disseram, se você está trabalhando com variáveis, não é uma equação, é uma função, etc. Eu não vou entrar no termo da discussão teórica do rigorismo da equação matemática. Quando eu falo em equação civilizatória, estou metaforicamente dizendo o seguinte, temos que lidar com as variáveis contemporâneas para que nós possamos ter uma possibilidade de maior igualdade entre os seres humanos. Né? Eu vi que o Ney até colocou aqui mais uma provocação, nós precisamos investir na leitura, não taxar livros. Eu não vou nem entrar no mérito dessa questão, porque a questão posta em função de que os impostos em cima dos livros podem melhorar o nosso comportamento econômico do Brasil, que parece, no mínimo, piada. E aí vem aquela questão que eu falo na possibilidade do poder hegemônico sempre estar direcionando os processos econômicos para manter uma possibilidade de dívida externa, ou seja lá o que for, não vou entrar nessa seara, mas daí para solucionar um problema de um déficit, um problema crucial que nós temos hoje, resolve-se o quê? Vamos taxar livros. E as grandes fortunas, esse tipo de lucro desenfreado com o sistema financeiro que nós temos no Brasil, ninguém fala nada. Então vamos taxar, vamos diminuir as verbas para a educação, vamos diminuir as verbas para a saúde, e daí alguém pode estar me ouvindo dizendo, lá vem ele com política. Mas é óbvio que tem que se falar em política. Nós não podemos educar ninguém sem o aspecto político. E não estou falando em questão partidária, estou falando em projeto de nação. O Brasil nunca teve um projeto de nação, nunca teve um projeto
de desenvolvimento científico, tecnológico e social que fosse um projeto de Estado. É um ou outro governo que entra lá, faz isso, daí vem outro, desmancha, e nós estamos nessa eterna tentativa de gerarmos aqui no Brasil uma civilização, no mínimo, menos desigual. Então, quando eu estou comentando sobre isso, e obviamente nós precisaríamos muito mais tempo para aprofundar sobre isso, e eu vou falar para vocês em algumas literaturas que durante essa pandemia, inclusive, me assustaram pelo atraso que nós estamos tendo aqui no Brasil. Eu li alguns livros que depois eu posso até passar para vocês, chamado Big Tech, tenho aqui outro, Depois do Futuro, tem outro livro aqui chamado A Nova Idade das Trevas, a Tecnologia e o Fim do Futuro. Nossa, que homem mais pessimista. Não é pessimista. Por mais paradoxal que possa parecer, eu sou um cara otimista. Se eu não fosse otimista, eu não estava aqui falando isso. Eu acho que essas questões podem ser revertidas, devem ser revertidas. E nós faremos com que elas sejam revertidas por uma questão de preservação da civilização humana. O que acontece hoje com a civilização humana, nessa ânsia, nessa vontade, nessa loucura do ter em detrimento do ser, é que as pessoas estão achando que nós podemos ter uma civilização eterna quando nós estamos vivendo num volume de controle que é finito. Não existe uma civilização infinita junto a um controle, a um volume de controle finito. E as pessoas estão dando muito pouca bola para a questão climática, para a questão do aquecimento global. Tudo isso é política, ainda mais agora com essa série de aparecimentos de terraplanistas e outras coisas, questões absolutamente da idade das trevas, como diz esse livro aqui, que eu vou falar para vocês depois alguma coisa muito rapidamente, que estão definindo certas políticas por uma civilização do século XXI. Então vejam as responsabilidades que nós temos, inclusive nos programas de pós-graduação, que às vezes, quando eu sou veemente nessas questões, e que nós temos que entender o volume de controle para definirmos junto com nossos alunos que tipo de pesquisa nós vamos fazer, para quem é essa pesquisa, o que ela influi no comportamento social, e o ser humano onde é que fica dentro dessa perspectiva. São essas perguntas que nós temos que fazer antes de nos atrolharmos para seguir determinados ditames que estão postos aí, de achar que simplesmente nós temos que fazer educação de uma forma adestradora, de uma forma comportamental, aonde nós estamos treinando nossos alunos, inclusive para empregos que nem sei se terão amanhã. Então, são essas questões que nós queremos discutir. São essas problemáticas civilizatórias, e aí vem o título que vocês deram para essa live hoje, ou incivilização, que nós temos que ter coragem de discutir com nossos alunos. Eu já vi outros professores me dizer, não, mas nós não podemos discutir isso com os nossos alunos, porque eles vão ficar desmotivados. Desmotivados como? Nós vamos enfiar eles numa carapuça para depois eles, de surpresa, ver que nós estamos numa civilização que está muito além, ou muito aquém, aqui podemos usar os dois termos, daquilo que nós trabalhamos dentro das escolas. Então, aí vem a minha veemência em dizer que a educação profissional e tecnológica e a civilização 4.0, que eu também já nem usaria mais civilização 4.0, que essa coisa é tão dinâmica, podemos falar em civilização 5.0 ou na civilização digital, não interessa o nome que você dê. O fato é que é uma civilização completamente alucinada por velocidade para chegar, não sei onde, né? Tem um exemplo que diz até, nós estamos dentro de um bólido, onde nós estamos acelerando, sem saber onde é que nós vamos dar daqui a pouquinho. E são essas questões que nós temos que trazer para a discussão com nossos alunos e entre nós, professores, para que possamos atualizar essas discussões civilizatórias que, para mim, hoje parecem muito obsoletas em função de estarmos mantendo determinados comportamentos dentro dos programas de pós-graduação, dentro dos programas de graduação, onde a nossa gurizada, a nossa meninada está absolutamente perdida, dizendo assim, professor, o que está acontecendo nessa civilização? O que nos resta para daqui a pouco? E nós temos um pouco de dificuldade de discutir essas questões para os nossos alunos e com nossos alunos e conosco mesmo, meio naquele afã de dizer, não, eu tenho que me adaptar com a civilização 4.1, 4.0, 4.20, ou seja lá o que for. É claro que nós devemos entender o que está acontecendo, mas não simplesmente no afã de tentar acompanhar esse desenvolvimento tecnológico alucinado sem interpretar o que ele significa
para o comportamento humano dentro de um planeta Terra, que, como eu falei para vocês, é um volume de controle infinito. Como fazer isso? É muito difícil. Na minha humilde visão, eu acho que uma das tensões, uma das possibilidades que nós temos é trazê-los para esse tipo de discussão. E daí vem alguém e me diz, mas professor, na minha disciplina eu já tenho uma ementa meio complicada, eu tenho que ensinar o ferramental técnico. Vejam, o ferramental eminentemente técnico está sendo substituído por software que são baseados em algoritmos matemáticos que alguém está produzindo com questões não neutras colocadas nesses algoritmos matemáticos. Então, são todas essas questões que, claro, que nos causam um pouco de angústia, mas que nos fazem repensar questões que estão postas dentro dos nossos programas de pós-graduação, dentro dos nossos programas de graduação. Eu estou aqui fazendo uma provocação, simplesmente. Eu não tenho resposta. Aliás, amanhã eu vou participar de uma live da Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, onde nós vamos discutir questões voltadas a essas parcelas de crianças, eu já digo crianças, imagina, a gurizada entrando na universidade hoje com 16, 17 anos, estão querendo saber o que eles vão fazer dentro dessa nova civilização, seja ela 4.0, seja ela civilização digital, ou seja ela civilização que se chamar. O fato é que é uma civilização extremamente ligada à tecnologia e a uma questão que é muito prejudicial para o planeta Terra, o ter. As pessoas estão querendo ter. O ser perdeu muito espaço. Então, quando se estão querendo conversar comigo sobre essas questões, é isso que está posto aí. Obviamente, eu já cheguei nos meus 20 minutos, meus 21 minutos, não quero falar muito e deixar isso aberto a outras reflexões, porque me parece que isso é o mais produtivo que a gente faça, né? É óbvio que essas questões que eu estou discutindo todas aqui tem alguns livros meus, uns 10 livros que eu escrevi com essa fundamentação, que podem ser muito mais aprofundados que essa rápida discussão que eu tenho aqui com vocês. Só para encerrar, Luciana, essa minha primeira participação, eu quero dizer o seguinte, esse tipo de provocação que eu estou fazendo para vocês é que sirva de catálise para que a gente vá buscar a nossa formação, principalmente em leituras atualizadas, que não sejam só através de sites ou então desses grupos sociais, que é uma discussão absolutamente efêmera que se tem por aí, e que nós estamos abandonando o saudável, como é que eu posso dizer, costume da leitura. As pessoas não param mais, não brigam mais como autor, brigam no sentido de discutir ideias. Por quê? Porque nós temos naquela velocidade, naquela aceleração do não sei para quê. Vamos fazendo as coisas com o piloto automático ligado, sem reflexões do para quê, por quê e para quem e onde nós vamos chegar. Muito bem, professor. Sempre bom ouvi-lo. Nós vamos, então, dar sequência a essa atividade, chamando a professora Patrícia. E antes de apresentar a professora Patrícia, eu gostaria de saudar a todos os que estão participando no chat, aos que estão nos acompanhando. Nós temos vários estudantes do ProfEPT, mestrandos e alunos egressos. Saudar a todos, saudar também aos servidores do IFSUL, de outros campos que estão acompanhando a nossa atividade, bem como do IFRS, do IFRN e da UFSC, que foram esses que eu pude observar no chat que estão acompanhando e fazendo comentários. Temos outros, né, que poderiam lá se identificar também para que nós pudéssemos fazer referência. Eu vou, então, apresentar a professora Patrícia, que é também professora do nosso programa, e ela vai trazer, então, algumas questões aí para o professor Barros. A professora Patrícia Mendes Calisto possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande, graduação em Programa Especial de Formação Pedagógica pela Universidade de Caxias do Sul, mestrado e doutorado em Educação Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande, e pós-doutoramento pela Universidade de Lisboa. A professora Patrícia tem experiência na área da educação, com ênfase em educação ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: educação ambiental no ensino médio integrado, formação de professores e psicologia positiva. É líder do grupo de pesquisa Educação, Trabalho e Tecnologias. Vou passar, então, à professora Patrícia e agradecer também por participar desse momento aqui conosco.
Então, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. É uma honra poder estar conversando com o senhor aqui. E eu tinha feito algumas anotações, mas aí o senhor foi falando e outras coisas foram surgindo aqui para a gente conversar com quem está nos acompanhando, especialmente os nossos alunos, e eu convidei, inclusive, alguns alunos do ensino médio integrado para estarem aqui nos acompanhando, porque nós, no Campus Charqueadas, nós temos o curso de mecatrônica e muitos deles vão em direção à engenharia, né? E hoje pela manhã eu conversava com um deles, porque eu tenho o hábito de fazer uma leitura e publicar a capa do livro que eu acabei de ler, e um deles me chamou para dizer que era interessante um livro lá que eu postei, porque tinha levado ele a pensar na questão da eleição e de como todos essas questões tecnológicas acabam influenciando, né? E aí eu tinha feito até algumas anotações, mas aí o senhor falou em algumas coisas que me levaram a pensar em outras que estão intercaladas com essa. Primeiro é a questão da felicidade em relação ao consumo, né? E é evidente que esse é um tema que me provoca em função de eu ser uma pesquisadora na área de educação ambiental. Então, lá desde 1995, eu venho acompanhando as discussões nos grupos de pesquisa dentro e fora do Brasil em relação aos paradigmas de consumo. E a gente tem discutido muito mais nesses últimos 10 anos, especialmente no Brasil, o quanto essa relação de consumo, produção e geração de emprego tem levado a uma narrativa de que cada vez mais há necessidade de que a população consuma como se ela fosse necessariamente responsável pela geração de empregos, ou seja, se uma população não está consumindo, ela automaticamente não está gerando emprego lá na indústria. Então, esse é um ponto. Então, a felicidade relacionada a essa questão do consumo. E isso me fez lembrar do professor Dalbor, né, que tem trabalhado ou tem trazido algumas discussões em direção à questão dos novos paradigmas de consumo. Né? Agora, que paradigmas são esses? Essa é a questão. Né? Porque se a gente vai na lógica do mercado, ele vai dizer até o artesanato acaba sendo também uma questão que pode ser capturada pelo capitalismo. E a gente foge desse objetivo maior, como o senhor provocou antes, qual é o nosso papel enquanto educadores dentro dessa instituição, né, dentro desse nosso programa, para onde a gente quer ir junto com esse grupo que está com a gente. E aí também me fez lembrar de um texto do professor Boaventura Santos, que ele publicou na Carta Maior, que chama Para Ler em 2050. E eu acho que a gente poderia ler agora, né? Eu acho que faz todo sentido o que ele traz ali, porque sobre a questão das palavras terem sido capturadas. Olá, eu acho que a professora Patrícia está com um probleminha de conexão. Tudo bem, Patrícia? Tudo tá bem. Então, eu retomo ali da questão do professor Boaventura Santos, que lançou um texto na Carta Maior, que diz para ler em 2050, e eu disse que seria importante que a gente pudesse ler esse texto imediatamente, porque ele faz todo sentido. E aí a minha leitura em relação a esse texto é que ele fala sobre o quanto as palavras têm sido capturadas pelo sistema, de forma que o próprio sistema estigmatiza a possibilidade de inserção das variáveis contemporâneas para a gente mudar o rumo das coisas como estão sendo colocadas nessa discussão, né? Em um dos seus textos, inclusive, e aí já quero dizer para os nossos alunos do mestrado que acompanhem
e dei uma olhada na página do núcleo, né, de pesquisa em educação tecnológica que o professor Baso compõe, o NEPET, né, que tem textos muito bons e textos que vão no cerne dessa discussão. E aí, aonde eu quero chegar, né, considerando a minha trajetória na questão ambiental. Então, a gente fala da felicidade para o consumo, a gente tem as palavras capturadas pelo sistema, de maneira a fazer com que a própria população se coloque individualmente como responsáveis pela grande crise que a gente vem enfrentando, e a questão ambiental, evidentemente, ela hoje é o centro do debate para nós que somos pesquisadores na área, mas nem sempre pela população de maneira geral, na medida em que as palavras vêm sendo capturadas, ou seja, a economia, a política e a sociedade, pelo atual governo, desconsidera, né, das questões ambientais, por exemplo, as populações indígenas, as populações quilombolas, os pequenos produtores rurais, que, aliás, são os principais produtores de alimentos do país, porque os grandes produtores, eles produzem commodities, né? Então, enfim, tudo isso vem sendo reduzido a questões menores e quando, de fato, são questões urgentes que a gente tem. E, na mesma direção, a própria questão do trabalho, né? Então, de novo, a gente tem a questão da felicidade para o consumo, eu trago a questão da captura das palavras pelo sistema, e aí nisso eu exemplifico com a questão ambiental sendo reduzida pelo atual governo, e a própria questão do trabalho, na medida em que a gente tem há algum tempo, e isso não iniciou neste governo, né, mas há algum tempo a gente tem o trabalho e o trabalhador sendo reduzido e com perdas de direito e sendo influenciados em direção à questão do empreendedorismo, né? Então, bem, eu fiz esses apontamentos querendo ouvir um pouco o senhor sobre essas questões que são urgentes, né? E que não são pequenas e não são poucas. Obrigada. Bom, primeiro, Patrícia, gostaria de cumprimentá-la pelo fato de você ter esse tipo de atividade com os livros, com seus alunos. Quando se falou naquele texto do Boaventura, eu sou muito apaixonado pelos textos do Boaventura, e um daqueles textos, esse texto para ler daqui a 50 anos, que já são daqui 40 anos, porque ele escreveu um tempo atrás, esse texto eu trabalho num dos capítulos do meu livro de Técnica de Humano, onde eu me aproprio de uma ideia absolutamente genial que ele tem de nos mostrar que se nós não tivermos um cuidado intenso com essas questões, a nossa leitura daqui a 50 anos vai ser cataclística, né? Então, são essas questões todas, e quando se falou em certos problemas ali, sobre a questão do emprego, sobre a questão da prioridade em cima da questão tecnológica, quando se falou na questão voltada ao processo ecológico, que nós, pesquisadores, damos uma importância. Alguns, outros também acham que isso é bobagem, que isso é coisa de... Bom, não vou nem entrar no mérito da questão, você sabe do que eu estou falando, né? Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter, e nós temos que trabalhar com nossos alunos, aliás, também colocando para eles, Patrícia, que a questão ecológica é uma dessas variáveis, e que, obviamente, pela sua importância, pode fazer com que as outras variáveis se compliquem em função de que, se nós não resolvemos a questão das queimadas, a questão do aquecimento global, e não são mais questões que a gente dizia, estão postas, todo dia nós estamos vendo os resultados disso. Ou vocês acham que esses ciclones que vêm dando em Santa Catarina, etc., são simplesmente coincidências, porque, que azar. Não, são questões postas, já determinadas, mas tem pessoas que dizem que a ciência só está aí para atrapalhar, porque nós temos que tocar o pau em tudo quanto é questão, né? Mas eu quero que, em função dessas perguntas que você me fez, e que, obviamente, eu não vou te responder a contento, porque nós nem temos tempo para isso, mas eu quero me solidarizar a essas preocupações que você tem, porque elas fazem parte dessa minha equação civilizatória, nessa metáfora de mostrar que, por exemplo, a questão ecológica, a questão ambiental, tem tudo a ver para que esse outro lado da igualdade tenha sucesso em termos da sobrevivência humana, ou mesmo das condições mínimas para que as pessoas tenham
possibilidade de viver. E aí eu te mostro esse livro aqui, ó. Tá? Eu depois posso passar para a Luciana, para que vocês tenham isso aí. Esse é um livro que eu li agora durante a pandemia, que se chama Big Tech. Você que tem o costume da leitura, leia, faça uma resenha e devore esse livro. Esse foi um dos livros que me assustou. Me assustou no sentido, não me assustou, mas com o que ele coloca em termos do consumo, em termos da nossa dependência das questões publicitárias, que se eu estou falando aqui agora que eu gosto de tomate seco, daqui a pouco eu vou ligar o meu computador, está cheio de propaganda aqui, tomate. E nós vemos, meu Deus, que espetáculo! Onde é que o homem chegou? Onde é que o homem chegou? Isso aí está tudo determinado por 5 ou 6 empresas lá do Vale do Silício, e que nós não damos conta de fazer com que a nossa dependência, nós somos meros objetos trabalhando hoje em função dos algoritmos matemáticos que estão sendo produzidos por pessoas que têm convicções políticas, ideológicas, etc, etc, etc. Então, essas questões, Patrícia, é que eu chamo a atenção que nós temos que embutir em todas as discussões, sejam elas ambientais, sejam elas tecnológicas, sejam elas econômicas, sejam elas éticas, e as pessoas não estão fazendo esse tipo de probabilidade. Eu vi estupefato o que aconteceu há 2, 3 meses aqui no Brasil, naquela, aspas, revolta dos transportadores de alimento lá dos Ubers. Gente, que aqui no Brasil você assiste a Rede Globo lá, de repente o pessoal todo entusiasmado. Veja que o empreendedorismo no Brasil é de uma desfaçatez que me deixa revoltado, porque inclusive faz com que as pessoas deixem de pensar que as questões trabalhistas foram todas pro ralo, que as questões outras que são importantes para a sobrevivência do ser humano, e que, inclusive, nas universidades, nós pouco estamos discutindo sobre isso, a não serem questões teóricas muito aprofundadas, enquanto isso vai se mexendo na legislação trabalhista, na legislação ambiental, a boiada tem que passar agora enquanto nós estamos vivendo uma pandemia, e nós não temos reação. Mesmo nós, dentro das universidades, as universidades hoje, dentro da minha concepção, deveriam estar não paradas, mas aproveitando esse tempo para discutir Brasil, para discutir política, para deixar um pouco esses nossos programas nauseabundos já um pouquinho de lado, e não, nós nos preocupamos o seguinte, não, mas veja, tem a nota da CAPES, a nota do CNPq, as favas com esse tipo de coisa. Não estou querendo jogar aqui a criança bacia, todo mundo fora junto, não é essa a questão. Mas nós temos que discutir um pouco mais questões reais que estão postas aí, enquanto o nosso povo vai sendo cada vez mais sucumbido em função de políticas completamente equivocadas, não por equívocos, mas por determinismo dessas pessoas, e nós ficamos aqui a discutir outras questões que também fazem parte da equação civilizatória, mas que não são as mais preeminentes. Então, dentro dessa tua condição de discutir essas questões ambientais, não tenha dúvida que é uma das variáveis mais importantes. Agora, tanto você, Patrícia, quanto eu, temos que ter claro que essas são parcelas dessa equação civilizatória, que não adianta nós virarmos também aqueles ambientalistas, porque só... Não é só... Eu acho que o ambiente é uma questão determinante, mas ele só não. Então, Patrícia, quando eu falo equação civilizatória, quando eu falo na questão da leitura, como é que os nossos alunos, nós professores, vamos entender esse volume de controle se nós não estamos sempre com essas coisas na mão? Eu, por exemplo, estava dizendo para a Luciane fora do ar aqui antes, eu, durante essa pandemia, li mais do que 50 não, mas uns 40 livros. E me assustei de ver o que nós estamos defasados nessas análises. Esse livro aqui, por exemplo, e eu sou um fanático por livro, esse livro aqui, por exemplo, foi um livro que me deu um nó na cabeça, que se chama Nova Idade das Trevas, a Tecnologia e o Fim do Futuro. Daí vem as pessoas e dizem, nossa, vocês são pessimistas. Gente, nós temos que entender o que é esse processo, e eu que me acho aqui um pouquinho de vanguarda aqui no Brasil com esses processos, eu vi o quanto eu estou defasado em questão de entender essa civilização alucinada. Nós não temos nem ideia, Patrícia, do que é essa civilização em termos de controle, em termos de determinação do que você deve fazer, o que você não deve fazer, e ainda ficamos exultantes em dizer, nossa, inteligência artificial. Veja, por favor, eu sou um alucinado por tecnologia. Mas a nossa análise não tem que ser só a ferramental. Nós temos que entender o que isso significa no ser humano, no planeta Terra, no nosso habitat. Então, essa resposta, não vou me prolongar, eu falo que nem italiano que você está vendo, né? Eu vou me prolongar muito, mas eu acho que você trouxe uma questão fundamental para catalisar também a ideia de que só algumas questões postas compõem a nossa equação
civilizatória, mas nós, na qualidade de querermos entender o processo civilizatório, temos que, claro que não vamos nos aprofundar, não temos tempo na vida para ter todo esse aprofundamento, mas pelo menos nós devemos saber as variáveis principais que interferem no domínio humano, no poder hegemônico e nesse tipo de civilização equivocada que nós temos hoje. Muito bem, obrigada, Patrícia. Depois tu voltas conosco. Vamos, então, dar sequência. O professor Manuel, então, agora entra para o debate também. Eu vou começar apresentando, então, o professor Manuel, também nosso professor aqui no programa. O professor Manuel Porto Júnior é técnico em eletrônica e possui licenciatura plena em História pela Universidade Federal de Pelotas. É especialista em Educação Profissional pelo Cefet-RS, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, doutor pelo Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ. É professor do curso técnico em Eletrônica, do curso de Formação Pedagógica para graduados não licenciados e tem experiência na área de Educação e Ensino, com ênfase em Educação Profissional e Tecnológica. Então, vou passar para o professor Manuel Porto Júnior, que vai fazer, então, também aí uma provocação, uma fala, e, na sequência, o professor Walter comenta. Seguimos. Boa tarde, Luciana, Walter, as intérpretes que nos acompanham, todo o pessoal que está acompanhando no chat. Eu começo aqui dizendo que é duro, sabe, fazer uma primeira live sem o Danilo. O Danilo era um camarada que participava bastante desses momentos, apaixonado por conhecimento. Então, que seja o que a gente está fazendo aqui, né, para homenageá-lo. Ontem, quando a gente pensava, eu dizia, tia, não dá para a gente trocar uma live, o Danilo não ia gostar. O Danilo gostava muito de participar de todas as lives possíveis, então a forma de homenageá-lo é manter a nossa caminhada em busca de conhecimento, em busca, né, de entender os fenômenos que são à nossa volta. Então, quero, né, dedicar a ele esse nosso debate. Segundo lugar, né, dizer que eu tenho aqui um livro do professor Baso, que me ajudou bastante, né, e ele é do tempo que a gente conseguia pegar dedicatórias, né, do encontro que tive com ele no IFE Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, e que a partir daí me apaixonei, né, pelas discussões que o Baso traz, né? Ele colocava o seu afeto acadêmico com Boaventura. Eu quero aqui de público, então, colocar meu afeto acadêmico pelo professor e pelos seus ensinamentos. A minha provocação, né, e a intenção dessa live foi ser bem provocativa, né, desde o título, é exatamente discutir a pertinência desse conceito 4.0. A pertinência do conceito indústria 4.0, educação 4.0, tudo agora é 4.0, e o pessoal que é mais frenético já fala em 5, vai falar em 6, né? 0.0. Bem, pessoal, me parece que isso é uma coisa muito importante de ser discutida, sobretudo na nossa rede, que é de educação profissional e tecnológica. É dos principais pontos de disputa hegemônica dentro da nossa rede o olhar a respeito da tecnologia. Por quê? Porque nós temos muitos colegas, inclusive eu, que dão aulas na área de tecnologia. Às vezes é mais fácil naturalizá-la. Não entender que a tecnologia é fruto de disputas. Ela serve a alguns interesses. Não? A gente, no conceito de ensino médio integrado, a gente costuma trabalhar com 3 dimensões da vida humana. O trabalho, né, que tem uma definição que é ontológica, quer dizer, o homem se faz homem, né, a mulher se faz mulher a partir do trabalho, desenvolve ciência e constrói sua cultura a partir do trabalho. E além do trabalho, ciência e cultura, exatamente. Entendo que a ciência
é uma articulação histórica entre cultura e ciência em algum momento da vida do trabalho humano. Correto? Portanto, tecnologia não é natural. Tecnologia é desenvolvida historicamente por pessoas. E, bem, ela é ruim? Não. Ela poderia nos dar a possibilidade, para fazer uma referência a uma morte também que aconteceu há pouco, poderia nos dar Wakanda. A tecnologia poderia, interesse ser por bem de todos. O problema é que ela hoje está a serviço do aumento dos ganhos de capital de poucos. É esse o problema. E como é que ela acontece dentro do capitalismo desde o seu início? É retirando conhecimentos do trabalho, do trabalhador e da trabalhadora, e colocando à disposição do capital. E o pior disso, retirando o trabalhador dos processos, tornando seu trabalho abstrato. No início do capitalismo e depois cada vez mais flexibilizado com o avanço do capitalismo. Ou seja, a manufatura veio para retirar o controle do processo de fabricação dos bens do artesão, particionando, né, o seu fazer e o trabalho socialmente tecnológico, a divisão social e tecnológica do trabalho acabou por tornar o trabalho abstrato para o trabalhador, além de aumentar a produtividade. Depois, Taylor, com a administração científica, veio a verificar qual seria a maneira de fazer com que as pessoas, num trabalho compartimentarizado, produzissem o máximo possível de uma determinada coisa. Mas só que tudo isso utilizando conhecimentos que o trabalhador possuía. Ford deu um grande passo nesse sentido ao colocar a esteira. Não, o principal que o Ford fez, peças tão bem montadas que facilmente se ajustavam. Uma forma de fabricar as coisas que era particionada e que facilmente conseguiam se encaixar. Por isso a esteira foi possível. Bem, o trabalho se tornou tão pouco complexo e tão repetitivo que pode ser substituído cada vez mais por máquinas, por trabalho morto, não feito por pessoas, e os trabalhadores eram cada vez mais possíveis de troca também, né? ONU, na Toyota, conseguiu fazer com que linhas de produção pudessem ter mudanças de moldes rápidos e assim pudessem produzir, a partir de um trabalho em equipes, né? Normalmente no formato de U, as coisas de forma mais rápida, e vem aí um modelo flexível de produção. Mas agora exigindo mais conhecimentos mais complexos por parte do trabalhador do todo, para poder, na execução de tarefas que não são tão complexas, nem exigem tanto esforço físico, nem tão especializadas, porque tem que trocar de funções em função daquilo que é produzido, ou dos novos moldes, mas exigindo do trabalhador conhecimentos mais complexos. E é nesse contexto de conhecimentos de decisão mais complexos e tudo mais que novas tecnologias têm surgido. Se as mudanças anteriores vieram na mão dos engenheiros, né? Tanto a questão do Taylor colocar a divisão do trabalho em partes, da facilidade de montagem de peças com o Ford, com o ONU na questão dos moldes e tudo mais, hoje os conhecimentos dos trabalhadores que são apropriados pelo capital, expropriados do trabalho pelo capital, são conhecimentos de decisão que os trabalhadores dessas equipes do toyotismo têm que fazer.
Então, em vez de ser na mão dos engenheiros, hoje está muito mais na mão dos analistas de sistema, com consequências importantes, inclusive, na administração das indústrias, onde a equipe de analistas de sistemas ganhou um grande espaço, inclusive entre os projetistas da indústria, né? Então, a minha provocação é um pouco nesse sentido. Quer dizer, qual é a pertinência de utilizar um conceito que acaba naturalizando uma tecnologia que é produzida no sentido de cada vez precisar menos do trabalho humano, das decisões humanas, inclusive das subjetividades humanas que são incorporadas nos algoritmos de definição chamados de inteligência artificial, feitos por homens e mulheres. Ou seja, tudo é trabalho humano. Não são máquinas que vieram, né, dos extraterrestres ou que caíram do outro lado da Terra plana, sei lá, entendeu? São coisas formadas pelos homens a partir das experiências humanas no trabalho, numa ciência financiada por pouquíssimas empresas, que serve como potência, né, material para o aumento de lucratividade de poucos que ganham com isso. E cada vez relega os trabalhadores a condições de trabalho mais fragilizadas. E que romanticamente são chamados de empreendedorismos. Onde se romantiza, eu estava vendo o Pantera Negra de novo na segunda-feira, né, em função das homenagens à morte do ator que o interpretou. No intervalo, num dos últimos intervalos, tinha lá uma propaganda de uma maquininha com toda uma estética de músicas dos negros que estavam vendo aquele filme naquele momento, querendo romantizar os piores tipos de tentativa de sobrevivência que as pessoas estão encontrando para poder se manter. Quer vender não sei o que na praia, é correr atrás no meio dos carros para entregar alguma coisa quando der congestionamento e tudo mais, e tudo isso romantizado. De forma muito pertinente, o Cleiton, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, colocava, né, o questionamento ali para o professor a respeito das novas DCN e essa vinculação com o empreendedorismo e com os rumos da indústria 4.0. Né? Dialogando um pouco, né, com a Patrícia, tem um cara que eu gosto muito, Patrícia, que é o Richard Sennett. Ele tem um conceito nessa questão do consumo, que é o conceito de paixão consumptiva. Que as pessoas têm um prazer muito mais na hora da compra do que de usufruir daquilo que compraram. Que, pelo contrário, normalmente depois da compra vem um sentimento de angústia e tudo mais por ter feito a compra daquilo que não precisava e que acaba não tendo uso. Então, quer dizer, a minha provocação ao professor é exatamente esse. Se o 4.0 só não é o termo da moda para justificar uma tecnologia que nos desumaniza, que cada vez precariza mais o trabalho humano, aproveitando-se dos conhecimentos do trabalho humano para ser desenvolvido. Então, é um pouco esse o questionamento que eu coloco e agradeço imensamente a oportunidade de tê-lo conosco. Fazer a pergunta é complicado, a resposta é muito mais, né? Eu comungo com tudo que se falou e, obviamente, eu não vou conseguir dar respaldo a tudo que se falou, né? Mas eu traria a seguinte concepção. Eu não tenho dúvida que essa questão de indústria 4.0, educação 4.0, isso aí são tudo artifícios, como aconteceu há
20 anos atrás, quando eu estava na plenitude do meu doutorado, etc., aprender, a reengenharia, empreendedorismo, a gente sempre está encontrando palavras mágicas para justificar um processo que é eternizado pelo consumo e principalmente pelo fato de que alguns humanos são sempre, como é que eu posso dizer, buscados para fazer a parte da mão de obra e outros para consumirem em função, inclusive, dos lucros exorbitantes que tem isso. Você já ouviu falar, obviamente que já ouviu falar, na fábrica escura? A fábrica escura são empresas que já estão funcionando, por exemplo, no Japão, na Alemanha, e todo mundo fica, meu Deus, que coisa fantástica. Ou seja, o que é uma fábrica escura? É uma caixa preta, onde, num lado, entra a matéria-prima e, no outro lado, sai o produto. E todo mundo fica, meu Deus, que coisa fantástica, nem luz tem lá dentro. São 2 ou 3 engenheiros dirigindo software para que isso se processe lá dentro, e onde trabalhavam 1.200 pessoas, hoje não tem ninguém. E todo mundo se vangloria como que diz, olha só, a possibilidade de erro é muito menor, não tem o problema do ser humano chegar lá de cara virada, ou seja lá o que for. Essas questões todas são colocadas como benesses para o ser humano. E aí vem uma coisa, Manuel, que a gente tem que ter muito cuidado, para não ser crítico em demasia, e aí eu te recomendo, por exemplo, o livro do Neil Postman, lá de 1994, Tecnopólio, onde ele já colocava essas questões. A tecnologia traz muito mais benesses do que malefícios. Desde que o ser humano pense que essa tecnologia está aqui para o Manuel, para o Baso, para a Daiane, para a Cibele, para todo mundo, para que a gente possa usufruir disso para benefício do ser humano. Mas o que acontece na civilização hoje em dia, em relação ao trabalho, que para mim é um dos problemas, o desemprego, é um dos problemas mais cruciais e que aguça ainda mais a desigualdade, é que a produção de alta tecnologia faz com que a produção, etc., cresça exponencialmente. Em compensação, os empregos cresçam linearmente, se é que crescem ou desapareçam. E nós não estamos dando bola para isso, como, inclusive, isso é um tiro no pé do capitalismo, que, aliás, está muito sendo questionado hoje em dia. É um tiro no pé no capitalismo, porque daqui a pouco não temos mais que consuma, inclusive. Me entendem o que eu quero dizer? Então, essa relação que nós temos que trabalhar, ou se é o analista, ou é o engenheiro, ou seja lá quem for que vai produzir os algoritmos para que eles nos dominem de toda forma, isso são questões postas que só podem ser resolvidas se nós repensarmos o processo civilizatório. Eu não acredito em remendos, por exemplo. Não, agora eu vou fazer isso aqui, vou fazer... Não é possível, é ilógico, não é matematicamente correto dizer o seguinte, que nós possamos continuar nessa desabalada velocidade de consumo, num planeta finito, sem que tenhamos um resultado bastante catastrófico daqui para frente. E para isso nós temos que repensar qual é que é essa relação entre ser humano, emprego, trabalho, lucro e consumo. E nós não estamos fazendo isso. Nós, professores, inclusive, nós falamos, estamos aqui o Baso dizendo certas coisas, o Manuel falando certas coisas, e na escola, o que nós estamos fazendo? Nós estamos perpetualizando um modelo que a gente sabe que vem dando errado desde a Revolução Industrial. E o que estamos fazendo? Não sei. São essas questões que eu procuro desafiar as pessoas com quem eu debato, com quem eu reflito, com quem eu comungo preocupações, que nós temos que trazer para a escola, para a sociedade, porque nós temos tudo feito zumbis acompanhando um processo que estamos vendo que está errado, mas seguimos acompanhando. Então, toda essa explicação que se deu sobre o tuitismo, o Ford, por exemplo, deve estar dando volta no túmulo, porque duvido que quando ele pensou nessa questão de um capitalismo, ele pensou nessa situação que ia acontecer agora. Porque naquela época, por exemplo, mesmo com a automatização, com as linhas de produção, etc., o ser humano ainda estava presente. Hoje nós estamos sendo descartados. E você tem toda a razão em dizer que os algoritmos matemáticos, quem produz, são os seres humanos. Nós não podemos perder de vista isso. Mas como é que esses seres humanos que estão trabalhando com a matemática, com os algoritmos matemáticos, estão sendo formados em termos de concepções ideológicas, concepções humanas, etc., etc., etc. São essas as preocupações que eu tenho e que, obviamente, eu vou ficando cada vez mais angustiado, porque a parcela de colaboração que eu posso dar é mais ou menos essa que eu estou fazendo agora. É estar esperneando o tempo inteiro para que as pessoas sintam o seguinte: não dá mais para achar que esse modelo esteja perpetualizado e que vá dar em alguma coisa. E repito,
Não é por uma questão de posicionamento político, simpático, ou seja lá o que for. É por uma questão de sobrevivência da espécie humana. Dramático? Não sei se é dramático. Mas que é real, não tenha dúvida nenhuma. O que a gente está vendo nesse mundo contemporâneo é de assustar qualquer cidadão que tenha um pouco de consciência crítica, um pouco de consciência ideológica e um pouco de solidariedade humana. É assim que eu penso em termos dessas questões todas postas em relação ao trabalho. O trabalho está sendo deteriorado. Veja as questões trabalhistas do nosso país aqui. E não tem reação. Ou seja, os caras acabam com tudo em termos de direitos trabalhistas, em termos de sindicatos, em termos de tudo, e todo mundo... Vamos em frente para ver no que vai dar. Eu, nesse ponto, sou muito pessimista. Eu acho que com essa velocidade exacerbada que nós temos em desenvolvimento impensável, o nosso processo civilizatório vai sofrer grande... E não é para daqui a muito tempo, não. Não sei se você costuma ler o Harari, que é um autor que a academia não dá muita... porque não sei o quê. Eu tenho lido todos os livros do Harari e guardadas devidos exageros, quer dizer, da minha concepção, eu acho que ele tem tido uma leitura muito importante do que será a civilização, não agora, não amanhã, mas daqui a 5 anos, e que nós temos que pensar com muito cuidado, porque, por exemplo, vamos sair da pandemia aqui no Brasil com uma vacina, espero que essa vacina chegue, e que esses alucinados não continuem dizendo que não se deve vacinar, o direito de qualquer um vacinar. Não, é uma coisa que cientificamente tem que ser obrigatória, porque a minha vacinação e a tua vacinação interfere na saúde do teu ao lado. E que as pessoas aqui, pela essa falta de rigorismo científico, por essa falta de capacidade de solidariedade, estão dizendo, né, que você se vacina se você quiser. Então, voltando a essa questão, na hora que essa vacina aparecer, e que, inclusive, as pessoas vão estar, entre aspas, pensando que tudo acabou, nós vamos ter outra pandemia, muito provavelmente, em cima dessa. Por quê? Porque nós estamos proporcionando um ambiente humano propício para isso. E as pessoas imaginam. Então, são essas questões, Manuel, que nós temos que trazer para os nossos alunos. Temos que, mesmo que alguns digam, não, isso é perda de tempo, informática, imagina se eu vou perder tempo em falar nessas questões políticas, ideológicas, sociais com meus alunos. É disso que eu estou falando aqui. E um pouco, às vezes, eu sou um pouco superficial nessa questão eminentemente teórica, porque se a gente for ficar o tempo inteiro com essas discussões, nós não vamos trazer nossos alunos para essas reflexões. Aí vem aquela minha defesa veemente da leitura. E eu te recomendo aqui, já que, pelo texto que você me trouxe ali, ó, se você puder ler esse livro aqui, ó, é algo fantástico para nós pensarmos isso que nós estamos discutindo. Se chama Depois do Futuro. É uma maravilha, uma obra-prima, mostrando que se nós não tivermos esses cuidados, e obviamente quando se fala na questão de emprego, aquele Big Tech está nos mostrando que o poder das empresas do Vale do Silício vão atrair para eles toda a possibilidade de ver aquele vai ser empregado, aquele não vai ser, aquele vai ser o consumidor, ou vice-versa. Tivéssemos nós mais tempo para podermos discutir tudo isso, né? Muito bem, excelente, pessoal. Nós estamos nos encaminhando para 1h30 já, né, da nossa live. Então, eu vou ler aqui alguns comentários, né, do chat e também encaminhar algumas perguntas. Vou deixar vocês três bem à vontade para responder, embora eu veja que tem 2, 3 que são diretamente para o professor Basso, né, mas fiquem todos muito à vontade. Aí eu vou pedir, então, diga. Só um comentário. Eu recebi aqui pelo meu WhatsApp várias mensagens dizendo, professor, não conseguimos acessar o site, não sei o quê. Eu não estou entrando no mérito da questão. Talvez tenha sido algum problema Mas depois esse site vai ficar disponível, né? Para que a gente possa... Fica disponível, fica gravado e nós vamos colocar no YouTube. E eu lhe passo o link. Legal. Só para eu poder responder, que tem gente brava aí que não consegue entrar. Pois talvez, porque tem que entrar e atualizar, às vezes acontece isso. Não sei, eu sou neófito no assunto. Ok. Mas então eu vou passar aqui os comentários. Inicialmente, a professora Margarete Noro, professora aposentada do campus Sapucaia do Sul, destaca e parabeniza pela iniciativa, pela temática e pelas reflexões.
Comentário, então, que a professora deixou no chat. Depois, o Luiz Carlos comenta que Freud e Marx possuem muita convergência, apesar de um leve destoamento conceitual e semântico. No entanto, criam-se novos neuróticos e novas mercadorias sob a égide do novo mal-estar incivilizatório. Também um comentário do Matheus, o Matheus, que é da formação pedagógica do Campus Pelotas. Matheus Oliveira, então, professor, na minha opinião, antes disso, primeiro, um elogio aqui. Professor Manuel Porto Júnior, com suas considerações, consistentes definições de trabalho, orgulho de ter compartilhado esse conhecimento e ideias conosco. Meu afeto acadêmico pelo professor Manuel. É o comentário do Matheus. Agora sim, vou para as perguntas. O Matheus traz uma questão, então, ele diz assim: professor, na minha opinião, éramos para começar oferecendo cursos de mestrado e doutorado à noite, de forma que trabalhadores tivessem acesso a cursar e concluir um curso de mestrado e doutorado. Talvez aí começasse uma mudança de mentalidade sob a ótica do trabalhador. É um comentário também, né? A professora Maria Denise, também, do campus Sapucaia do Sul, a Maria Denise Oliveira traz: como podemos fazer a equação civilizatória em um governo que corta verbas em educação, saúde e meio ambiente? O Cleiton, que é lá do programa de pós-graduação em educação profissional do IFRN, ele traz: qual sua opinião, professor Basso, sobre as novas diretrizes curriculares nacionais de engenharia e seu modelo de educação flexível voltada para o empreendedorismo? Como fica a atenção para a sociedade neste novo currículo focado na chamada Indústria 4.0? Deixa eu só responder sobre essa questão da engenharia. Primeiro que eu vou fazer uma propaganda que amanhã vai ter uma live da Benji, que nós vamos discutir exatamente essa questão das diretrizes curriculares, muito superficialmente, mas eu queria te dizer o seguinte: quem fez a pergunta, Matheus? Como é? Bom, não interessa muito o nome aqui. A última pergunta sobre diretrizes curriculares, eu participei muito quando da formatação das diretrizes curriculares, lá por 1998, e se você for ver no papel, elas são fantásticas. Elas têm de tudo, nas questões transversais e não sei o que. Tudo que se escreve ficou maravilhoso. Só que as pessoas não seguem, entende? Ou seja, as diretrizes curriculares têm abordagens absolutamente sociológicas, filosóficas, só que não adianta escrever e os professores não se formarem para isso. Porque, veja, quando eu falo em diretrizes curriculares, em disciplina aqui, disciplina ali, não adianta eu colocar uma disciplina, por exemplo, lá vai a Patrícia me pegar no pé depois, mas não adianta colocar uma disciplina ecologia na engenharia. Isso tem que fazer parte do professor que está trabalhando qualquer disciplina. O professor que está trabalhando termodinâmica, aí que teriam as questões diretoras das diretrizes curriculares, que seria o seguinte: o cara que está trabalhando termodinâmica tem que entender, ao trabalhar a termodinâmica com seus alunos, qual é que é a decorrência sociológica, a decorrência econômica, a decorrência ecológica dessas questões que ele está discutindo ali. Entende? Então, as diretrizes curriculares colocam muitas questões paralelas, de, por exemplo, a ecologia e a engenharia, ou então o ser, que são propostas que não são levadas em consideração. Então, o básico dessas diretrizes curriculares de engenharia teria que trazer o seguinte: na sua concepção filosófica e não na sua grade curricular, essas questões discutidas ao longo de todo o curso. Senão você coloca lá uma disciplina, ela se dilui no meio das disciplinas técnicas e os alunos mesmo vão dizer: pô, essa perfumaria aí, essa bobagem, isso eu vou perder tempo. Então, essas questões todas, em termos de diretrizes curriculares, eu te digo o seguinte: eu gosto muito das diretrizes curriculares, até porque lá naquela época eu trabalhei muito em cima disso, ainda inexperiente, etc, mas elas são muito bem formatadas, desde que exista uma formação de professores, epistemologicamente falando, que trabalhem esses conceitos dentro das suas respectivas disciplinas. Senão, o que vai dar matemática, o que vai dar mecanismo, continua naquela sua caixinha e não se trata de nada mais por fora disso. Não?
É essa a minha ideia sobre essa questão. Sempre a formação do professor, não adianta. Formação do professor ideológica e epistemológica que determina essa modificação na formação civilizatória dos nossos estudantes. Perfeito, professora. Eu vou colocar mais uma questão, então, que é da professora Maria Raquel Caetano, também professora do ProfEPT do IFSU, que ela pergunta: como a educação 4.0 se insere na educação? E, então, eu sugiro o seguinte encaminhamento. A professora Patrícia Calisto faz, né, os comentários em relação a alguma das questões e faz as suas considerações finais. Na sequência, o professor Manuel e, ao final, então, o professor Baso, para que nós possamos encaminhar para o encerramento. Perfeito. Bom, eu quero dizer que foi um prazer lhe ouvir e tenho certeza que para os nossos alunos, né, e para todos que estão aqui nos acompanhando, nossos colegas de outros institutos e dos outros campos também, e quero dizer que concordo com esse apontamento que o senhor faz em relação à questão de se colocar um apêndice lá no currículo sobre a questão ecológica. Inclusive, nós temos um colega dentro da rede de educação ambiental, o professor Antônio Guerra, que agora se aposentou e mora aqui no Sul, que trabalhou nos últimos 15 anos com o conceito de ambientalização do currículo na graduação, né? E foi um grande desafio por parte do grupo de pesquisa da educação ambiental conseguir trabalhar isso por parte dos gestores. A compreensão por parte dos gestores institucionais acabam dificultando, porque entendem que consideram que é uma discussão menor diante de toda a abordagem curricular, e a gente acaba entrando naquela discussão sobre a valorização de mais uns conhecimentos e menos de outro, enfim, da hierarquização do conhecimento, mas, enfim, é uma outra discussão. Mas eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo, né, sobre a importância desse debate para o currículo escolar, sobretudo, né, para nós dentro dos institutos federais, para o ensino médio integrado e para a questão do PROEJA, né, e que bom que a professora Margarete está aqui e que traz o comentário dela para nos fazer lembrar, porque a professora Margarete é uma importante pesquisadora na área do PROEJA, né, dentro do Instituto, e sim, o PROEJA, por exemplo, questões como a questão da água, uma das primeiras e últimas aulas que eu dei nesse semestre para eles, e quando falei de privatização da água, a maioria me olhou com grande espanto, porque nunca tinha ouvido falar sobre possibilidade de privatização da água, e logo em seguida a gente entra numa pandemia em que alguns países têm que discutir a desprivatização da água, porque as populações mais pobres, por estarem desempregadas e não conseguirem pagar o seu orçamento doméstico, ficam sem água em casa, né? E aí tem a água cortada e o Estado precisa ir lá e entrar com uma ação para essas empresas privadas e dizer, olha, tem que liberar a água, porque é fundamental que as pessoas lavem as mãos. Então, momentos como esses são muito importantes para que a gente traga à tona questões que parecem menores, mas elas são fundamentais, como, por exemplo, a questão da água. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com o senhor nessa tarde. Manuel? Tá bem, comentando alguma coisa e depois já me despedindo, agradecer a presença de todos, assim, principalmente em nome de dois estudantes, entendeu? Cumprimentar a todos. Matheus é um baita de um estudante amigo, entendeu? Da formação pedagógica. Que bom vê-lo aqui discutindo, e obrigado pelo carinho, Matheus, né? Aprendo muito com você sempre, né? Saudade da turma de vocês. A Cris, né? Cristiane Parisotto, do mestrado, eu tenho que dizer que eu acho que foi o melhor produto educacional que eu vi em todo o meu tempo, né, de proximidades com isso em mestrados profissionais. A Cris, professor Baso, ela desenvolveu um jogo de RPG
para os estudantes do ensino médio aprenderem sobre a Revolução Industrial, onde os estudantes têm que escolher se vão ser trabalhador mineiro ou vão ser trabalhadores industriais. Eles não têm possibilidade de ser patrão. Eles escolhem que tipo de trabalhador eles vão ser e aprendem sobre várias situações do momento da primeira Revolução Industrial a partir de situações de um jogo, tudo mais, uma coisa lindíssima, né? O que ela fez como exemplo de poder utilizar, né, discussões pertinentes e, inclusive, que os estudantes de hoje consigam compreender, né? Então, Cris, que bom te ver por aqui, saudades. Dizer para o Cleiton Casemiro, do IFRN, né, que fez pergunta aqui e tudo mais, que nós somos solidários nessa luta pela posse do Zé Arnob. O reitor eleito tem que ser empossado. Então, no Rio Grande do Norte e em Santa Catarina, aí na tua terra, Baso, tem interventor também. O IF Santa Catarina está com interventor, né? Então, torcemos que a gente possa vencer esse momento tão difícil, né, para a nossa rede, esse negócio. Toda a solidariedade, viu, Cleiton? Por fim, só a pergunta da Maria Raquel sobre a educação 4.0. Nós focamos muito na questão da indústria, né, do trabalho, não focamos muito na educação. Uma boa provocação. Pessoal que está tendo de seminário promovido pela Fundação Lehman, pelas grandes corporações de educação e tudo mais, e que usa também desse jargão 4.0 e também do novo normal, é outro termo muito utilizado, do novo normal, para nos empurrar pacote educacional e pedagogias que retiram do professor e da professora o seu papel na formação dos estudantes, nos processos formativos, não é pouco. E o pior, tentam interferir no currículo desses processos formativos. Isso já foi feito nas escolas privadas que adotaram esses sistemas positivo, COC, seja qual for desses vendedores de apostila, acabou com aquela situação de terem nas escolas particulares mais famosas das cidades os melhores professores e bem pagos. Agora é só gente que reproduz material feito. Então, quer dizer, nesse momento de pandemia, que nós passamos por tudo isso, ainda passamos pela voracidade do capital querendo abarcar mais esse quinhão de mercado. E acabando com o papel dos professores, e o pior, às vezes com pouquíssima criticidade dos educadores e educadoras. Então, é com isso que eu me despeço, para dar o tempo para o Baso falar um pouquinho mais conosco, e agradecer imensamente pela oportunidade. Eu concordo contigo, Manuel. Eu acho que está existindo, inclusive, uma apropriação indevida dessa pandemia para transformar a educação em algo mais lucrativo ainda, né? E eu tenho sérias restrições em relação a isso, inclusive a essa colocação de educação 4.0, não sei quem perguntou, e a educação 4.0 no sistema de educação. A educação é sempre educação. A educação é construção. A educação não são repasses de conhecimento. Nós, professores, somos catalisadores de uma possibilidade que os nossos estudantes e os nossos colegas professores possam refletir. E talvez tudo que eu tenho falado aqui, talvez traga essa questão de dizer o seguinte: por mais que a gente diga, preciso de uma formação, a formação, claro que depende de questões do teu aprimoramento através de doutorado, mestrado, seja lá o que for, mas a educação interna, a questão da leitura, a questão da briga consigo mesmo com conceitos fundamentais para a civilização contemporânea. Então, eu gostaria de agradecê-los pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Estive aí ano passado presencialmente, depois, inclusive, fui comer um galeto lá em Porto Alegre com o pessoal da pós-graduação. Espero que a vacina chegue logo e eu, com o maior prazer do mundo, voltarei a Sapucaia para nós discutirmos, talvez, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de possibilidade de olhar um na cara do outro, que eu acho que essa questão empática é fundamental nessa construção
de conhecimento, o fato do diálogo, o fato da paixão mesmo pelas coisas que a gente traz, e que futuramente, tomara Deus, que a gente consiga ter novamente. Então, agradeceria penhoradamente pelo convite que me foi feito, estou aqui à disposição, quando vocês quiserem, novas discussões, é um prazer imenso estar numa sala como essa, discutindo questões que, para mim, são muito caras no sentido de que eu tenho dedicado minha vida a trabalhar dentro da educação tecnológica, num departamento de engenharia mecânica, com questões, entre aspas, que para muitos são alienígenas nesse sistema de educação. Muito ao contrário, se nós não trouxermos esse tipo de discussão, eu temo muito pelo fato de que essa civilização possa dar com, desculpe a expressão da palavra, com os burros na água, né? Porque não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade de ver que alguma coisa está errada, não é possível. E que não adianta vir com esses discursos esdrúxulos, dizer, não, são as questões colaterais, a civilização sempre foi assim, alguns têm que... O que podemos fazer? Nada. Esse discurso não pode mais servir como complementação de uma política equivocadíssima. Você falou ali que tem reitorias que estão sob intervenção. Nós temos uma aqui em Chapecó, a Universidade Federal da Fronteira Sul, né, que tem um interventor e que está lá há tanto tempo e que não precisa ir longe. Olha o que foi esse Ministério da Educação de 2 anos para cá. Um verdadeiro desleixo com tudo em termos de educação. Nós não temos ministro da saúde, vivendo a maior pandemia. Então, por favor, é por isso que eu digo que nós temos que ser tranquilos na questão de discutirmos isso e começar a mostrar para as pessoas que alguma coisa tem que mudar. Muito obrigado, agradeço novamente o convite e espero estar com vocês em outras oportunidades. E leiam muito, e quando não tiver o que fazer, aproveite para ler um pouquinho. Pode ter certeza que a nossa formação está nisso. Professor Basso, nós queremos, assim, agradecer imensamente a sua participação conosco. Uma pena que não possamos estar presencialmente para tomar um chopp agora na sequência, né, agora no fechamento. Um vinho, e dizer, assim, da importância de um debate como esse, né, na nossa instituição, no nosso meio. Eu sou professora na área de mecânica também, originalmente, o Manuel na área de eletrônica, né, nós seguimos a nossa pós-graduação na área de educação, preocupados, né, com essa temática, com a formação humana integral, e trazê-lo aqui, poder fazer esse debate, né, contigo, é muito importante para todos nós e para o nosso programa, né, para o nosso mestrado, que está alicerçado e preocupado com essas questões. Então, eu quero agradecer também a parceria do Manuel e da Patrícia, não é a primeira live que nós fazemos juntos, agradecer as intérpretes de Libras, sempre incansáveis e nos ajudando nesse trabalho, agradecer ao professor Ney, que está no estúdio, a professora Marta, todo o colegiado do programa, e agradecer a todos que participaram aqui conosco. Muito obrigada, e um bom final de tarde, então, para todos nós. Fiquem bem, se possível, fiquem em casa. É verdade. Um abraço a todos. Um abraço.